Oi, 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 turminha do sexto ano, tudo bem, meus amores? Estamos aqui para mais uma aula de português texto e produção textual, tá? Só que hoje com um gostinho ainda mais especial, nós vamos estar revisando alguns conteúdos vistos agora no segundo bimestre, tá bom? Nós estamos na nossa semana número 8, o número da nossa aula é a 7, então anota aí pra gente não precisar acompanhar a agenda bem direitinho, tá? Então a gente vai estar revisando o que hoje? A gente vai revisar um pouquinho sobre as tirinhas, o que é o gênero notícia, poema e as figuras de linguagem. Preparado? Então vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa. Tirinha. O que é? Vamos assistir esse videozinho agora, ó, rapidinho, para você, ó, não esquecer mais o que é tirinha, tá bom? Pronto, agora que nós sabemos já tudo sobre tirinhas, vamos agora continuar, né? Vamos agora passar para o gênero textual notícia, gente. A notícia, de forma específica, possui uma linguagem clara, precisa e objetiva, tá? Uma vez que se trata de uma informação e, por isso, tudo que é relatado precisa estar claro, de modo a fazer com que a mensagem seja transmitida de forma adequada. Que tal conhecermos agora um pouco mais sobre as partes que constituem esse gênero? Vamos lá? A manchete ou o título principal, né, costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será retratado em seguida, né? O título auxiliar, que a sua função é completar, né, o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. O lead, este termo deriva da palavra inglesa loud, né? Nessa parte precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder as seguintes perguntas, né? Onde aconteceu o fato, com quem, o que aconteceu, quando, como, por quê, qual foi o assunto, tá certo? E já o corpo da notícia, nela há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor, beleza? E agora vamos... Vamos começar mais um Quer que eu desenhe? Não esqueça de deixar sua curtida para o nosso vídeo e de clicar no link da descrição para baixar o mapa mental em alta resolução. Faz um pôster, posta uma foto no Instagram e marca a gente. Falando nisso, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Hoje o tema é uma coisa que usamos o tempo inteiro sem nos dar conta. Vamos falar de gêneros textuais. Eles são os tipos de texto que usamos no Enem, no dia a dia ou no trabalho. Suas palavras formam um texto e as formas desse texto são os chamados gêneros textuais. Se eu te falar que existe um cursinho online onde você assiste aulas maneiríssimas, estuda tudo pro Enem com tranquilidade, diversão, vou estar te dando um exemplo de propaganda. O texto propagandístico é a publicidade e os anúncios que vemos no dia a dia. Normalmente tem uma quebra na expectativa padrão, referências pop, efeitos visuais. A publicidade quer chamar sua atenção para induzir o consumo daquele produto ou daquela mensagem. Nem sempre o caráter é de venda. Algumas propagandas têm a função de instruir, de informar, não de vender alguma coisa. Sabem a campanha do Zé Gotinha? Esse é um exemplo de publicidade informativa. Mas eu que só escrevo textão no Facebook, poderíamos classificar ele como dissertativo. Um dos gêneros mais importantes, ele é utilizado na redação do Enem e na FUVEST. O texto dissertativo nada mais é do que a sua opinião sobre um determinado assunto. Ele precisa ser claro e fácil de entender. É essencial basear seus argumentos com dados, notícias e exemplos. Se você estiver escrevendo uma redação de prova ou algo mais sério, vai precisar seguir mais uma estrutura definida. Se for uma dissertação mais genérica, como um editorial de jornal, dá para sair um pouco do padrão. De qualquer forma, é importante você escrever sua opinião de um jeito mais impessoal. Suas ideias ficam mais definidas e vão ter um julgamento melhor. Já no texto narrativo, existe um relato da história. Temos os personagens, sendo as pessoas ou objetos da história. E temos também o narrador, que é o cara que conta essa história. Às vezes, rola um mashup, onde o narrador também é um personagem, como o Ted, de How I Met Your Mother. Ou temos um narrador observador, aquele que só conta o que acontece. E ainda, o narrador onisciente. Tipo Deus, ele sabe tudo o que acontece. Dentro de um texto narrativo, é muito comum perceber um fio condutor, chamado de trama. A trama passa por momentos diferentes. O auge deles é o clímax, ou o ponto alto dos conflitos. Respeitar o tempo desses momentos dá um ritmo para a história. Quando falo de tempo,
tempo não é se está calor ou frio. O tempo da minha história é como vou contá-lo. Ela pode ser linear, seguindo um tempo cronológico. Posso quebrar esse tempo numa narrativa digressiva, para deixar a trama mais interessante ou misteriosa. Assim faziam Machado de Assis e Clarice Lispector. Eles narram suas histórias num vai e vem. Esses flashbacks são digressão. A digressão dá a impressão de máquina do tempo, mas isso aumenta a dificuldade do texto, já que a narrativa digressiva é muito mais psicológica. Falando em texto difícil, temos o injuntivo. São os textos de instrução, como por exemplo, os manuais das coisas que compramos. Ligue na tomada, faça aquilo. Os verbos no imperativo indicando o que você deve fazer. Ele é objetivo, técnico e contém toda a informação necessária para te explicar melhor. As receitas culinárias ou bulas de remédio também são bons exemplos disso. Agora, se estamos falando de um poema, estamos diante do gênero artístico. O objetivo central dele é a reflexão, muitas vezes levando o espectador a um momento de catarse. Esse texto é livre, com estrutura fluida, utilizando-se de muitos recursos diferentes. Ele pode ser ambíguo ou nonsense. Em geral, ele terá linguagem simbólica, carregada de significados. A própria propaganda incorpora recursos do texto artístico. Aliás, todas as manifestações, como filmes e séries do Netflix. Ou sabe aquele textão do Face? Também pode ser arte. Esse texto ele é totalmente subjetivo e podemos entendê-lo de jeitos diferentes. Conceito chamado de plurissignificação. A obra pode ser interpretada de diversas maneiras. Sabe aquela frase? Não sei nem o que dizer, só sentir. No texto jornalístico, temos informação e imparcialidade. É preciso passar todos os fatos ocorridos. O que aconteceu? Onde? Como? Com quem? Uma reportagem de qualidade terá todos esses detalhes das informações. A linguagem do texto jornalístico vai depender bastante do veículo. Você está escrevendo uma matéria de fofoca ou uma reportagem para o Jornal Nacional? Boa noite, até amanhã. Por último, temos a carta. Ela não segue o padrão. Uma carta pode ser formal ou informal. Vai depender bastante do destinatário. Em temas de redação, muitas vezes ela caiu com o objetivo de convencer, mudar a opinião do outro. A principal característica da carta é a interlocução. Antes do Zap Zap, as pessoas conversavam por carta. Diferente dos outros textos, você conhece seu público como uma carta de reclamação ao Procon. Você sabe exatamente quem é o destinatário da carta. Na abertura, tem um vocativo para quem estou enviando. Na conclusão, uma despedida. Por fim, damos um fechamento com uma assinatura. Em geral, no vestibular, eles pedem que o candidato assine quem está escrevendo a carta. É bastante coisa, a gente sabe. Saber diferenciar suas características e diferenças é um conhecimento que você vai aplicar diariamente. Esse mapa mental tá lindo demais, meu Deus. Você pode baixá-lo direto para o seu computador clicando no link da descrição. Se quiser ver outros episódios com mapas mentais irados, clica no card aqui em cima. Não esquece de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal do Descomplica. Aproveita e comenta aqui embaixo quais temas você gostaria de ver nos próximos episódios do Quer que eu desenhe? Esse vídeo é igual terapia, sabe? Sempre pode ajudar alguém. Por isso, compartilhe. Vai que cai na prova. Pronto, agora que você viu, né, esse gênero textual, alguns gêneros textual e a explicação de cada um, vamos agora assistir um pouquinho sobre o gênero poema. O poema é um gênero textual estruturado em versos. Cada linha do poema corresponde a um verso. Ao conjunto de versos damos o nome de estrofe. Há poemas de apenas uma estrofe, em que os versos aparecem agrupados, sem espaço entre eles. O poema pode ou não ter rimas. A rima ocorre quando, no fim ou no meio dos versos, há palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. As rimas podem ocorrer em versos diferentes ou dentro de um mesmo verso. As palavras ou expressões utilizadas nos poemas podem ter vários significados. Ou seja, em geral esses textos empregam uma linguagem figurada, sendo necessária a interpretação daquilo que querem expressar. A intenção de um poema pode ser a de emocionar o leitor, de propor uma reflexão ou de apresentar os sentimentos, as ideias e as emoções do poeta em situações cotidianas. O ritmo de um poema é criado pela alternância entre sílabas fortes e fracas nos versos, gerando uma cadência. Quando os versos apresentam um ritmo constante, que se repete, dizemos que o poema apresenta uma cadência regular. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um like e se inscreva no nosso canal.
Pronto, vocês viram aí, agora deu para dar aquela reforçada, aquela relembrada no gênero poesia, né? Então vamos passar aqui para nosso resumão de figuras de linguagem, que é um pouquinho mais extenso, mas confesso, muito interessante e muito importante, tá certo, gente? As figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-las mais bonitas, né? Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, que são aquelas que são associadas ao significado das palavras. Exemplo, metáfora, comparação, metonimia, catacrese, sinestesia, perifrase, né, dentre outras. Figuras de pensamento, trabalha com a combinação de ideias e pensamentos, por exemplo, as hipérboles, o eufemismo, a litote, a ironia, a personificação, a antítese, a paradoxo, gradação e a apóstrofe, tá certo? Já as figuras de sintaxe ou construção interferem na estrutura gramatical, né, da frase, por exemplo, elipse, o zeugma, hipérbole, o policidento, acideto, anacoluto, pleonasmo, sinélexe e anáfora. Ok? Palavras difíceis, né? Mas a gente vai se segurando nelas. Figuras de som e harmonia estão associadas à sonoridade das palavras, por exemplo, a literação, paronomasia, a assonância e a onomatopeia. Ok? Vamos lá. E as figuras de palavras, a gente tem a metáfora, né? A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Um exemplo, a vida é uma nuvem que voa. A vida é como uma nuvem que voa? Como assim, né? O uso da metáfora uso aqui, vamos ler aqui a tirinha, né? Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inafável de paixão. Uau, agora traduz aí, ó. Aí você tá querendo demais. A gente percebe aí que na metáfora, meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável, né? No caso aí nós temos a metáfora, ok? Já a comparação chama-se de comparação explícita, ao contrário da metáfora. Neste caso, são utilizados conectivos de comparação, como assim, tal, qual, beleza? Por exemplo, seus olhos são como jabuticabas, né? Agora vamos aqui ver essa tirinha aqui. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ele, hã? A ela, o amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele agora, entendi. É uma comparação por meio do conectivo como foi utilizado aí nessa tirinha. O amor é como uma flor, e no caso a outra comparação foi o amor é como um motor de carro, beleza? Já a metonimia, né, é a transposição de significados considerados por parte pelo todo ou autor pela obra, tá certo? Exemplo, costuma ler Shakespeare, costumava ler as obras de Shakespeare. A gente tem outra tirinha aí. Meu pai tem 800 cabeças de gado e o seu? Aí lá vai o Cascão. Não, o Cascão não. É o Cascão. O meu pai... Não, o Cascão não. É o Zé Lelé. O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho, né? O uso da metonimia aí que substitui o vocábulo boi por cabeça de gado. Então, aí o Zé Lelé pensa, né? Entendeu que todas as cabeças... O menino tinha 800, mas era só a cabeça, não tinha um boi todo, né? Já a catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Um exemplo aí é embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, mas como não há um termo específico para o avião, embarcar é utilizado, tá certo? O senhor, aí a gente tem outra tirinha aí, que no caso a tirinha é uma charge. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdido. Né? Usa a expressão bala perdida é utilizado por não ter outra mais específica, ok? A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentido diferentes. Um exemplo é com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais de namorada. A frieza está associada a um tato e não à visão. Aí tem outra tirinha aí que tá muito pequenininha, eu vou deixar para vocês que têm uma visão ótima lerem, tá? E a perifrase, também chamada de
Antonomasia é substituição de um ou mais palavras por outras que a identificam. Exemplo, o refúgio do rei das selvas é ouvido o rugido do rei da selva é ouvido a uma distância de 8 km. O rugido do leão é ouvido a distância de 8 km, tá certo? Aí nós temos aqui outra chargezinha. E pode deixar desse guarda-chuva, porque ali embaixo é que a terra é da garoa. Aí ele tá dizendo aqui, na charge acima, a terra de garoa substitui a cidade de São Paulo. Tipo, você querendo dizer que São Paulo sempre tá chovendo, né? Figuras de pensamento, a gente tem a hipérbole, né? Que corresponde ao exagero intencional na expressão. Um exemplo que a gente trouxe aqui, quase morri de estudar, gente. Ninguém morre de estudar, né? Então aí a gente tem uma hipérbole. Aí também tem uma chargezinha bem bacana para vocês estarem visualizando. Eu coloquei só para vocês verem os exemplos. Eufemismo é utilizado para suavizar o discurso, né? O exemplo, entregou a alma a Deus. Assim, a frase informa a morte de alguém, né? Aí a gente tem a litote, que representa uma forma de suavizar uma ideia, neste sentido assemelha-se ao eufemismo, bem como a oposição da hipérbole, né? Um exemplo, não é que seja mais companhias, disse a mãe. Pelo discurso percebemos que apesar de suas companhias não serem más, também não são boas. É isso a litote, tá certo? Tem mais exemplos aí para vocês estarem estudando e visualizando. Ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Um exemplo, é tão inteligente que não acerta nada, né? Note que o uso da ironia, uma vez que o personagem está zangado com a pessoa, utilizou o termo inteligente de maneira irônica, tá certo? A personificação, ou prosopopeia, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Gente, a personificação é expressa na última parte do quadrinho aí do Zé Lelê. Acertei. Quando a gente olha aqui, ó, tá se olhando no espelho, Zé Lelê? Lelé. Eu não. Ele é que tá me olhando. Aí a gente percebe que ele afirma que o espelho está olhando ele, né? Assim utilizou-se uma caracterização dos seres vivos, olhar em um ser inanimado, né? Que é, no caso, o espelho. A gente tem a antítese, que é o uso dos termos que têm sentidos opostos, né? Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz, tá certo? E o paradoxo representa o uso de ideia que tem sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso da antítese, né? Um exemplo aí, estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Como é possível alguém estar cego a ver, né? Cego e ver. Já a gradação é a apresentação de ideias que priorizam, né? Progridem de forma crescente o clímax ou decrescente o anticlímax. Por exemplo, inicialmente calma, depois apenas controlando até o ponto de total nervosismo, né? No exemplo acima, acompanhamos a progressão de qualidade e tranquilidade até o nervosismo. Beleza? A apóstrofe é a interação feita com ênfase e exemplo, e os céus é preciso chover mais. Aí nós temos aí a apóstrofe, né, que é a interpretação feita com ênfase. Ó céus, é preciso chover mais, né? E a gente tem aí também as figuras de sintaxe, que é o elipse, que é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Exemplo, tomara você me entenda. Tomara que você me entenda, né? Aí a gente tem aí uma imagem também, uma tirinha, que tem assim, primeiro ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíche entre as refeições, agora ele come refeições entre as refeições. Então a gente percebe que na segunda imagem do quadrinho notamos que o uso da elipse, depois ele começou a comer sanduíche entre as refeições, ok? Já em um zeugma, né, a omissão de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada antes. Exemplo, fiz a introdução, ele a conclusão. Fiz a introdução, ele fez a conclusão. Né? A gente tem aí um zeugma. A hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Exemplo, são como os anjos os seus alunos. Os seus alunos são como uns anjos. Né? A gente tem um polissideto também, que é o uso repetido de conectivos. Por exemplo, as crianças falavam e cantavam e riam felizes. Tem o acideto, que representa a omissão de conectivos, sendo o contrário do polissideto, né? Por exemplo, não sopra o vento, não geme as vagas, não murmura os rios.
o anacoluto, né, que é a mudança repetida na estrutura da frase. Exemplo, eu parece que estou ficando zonzo. Parece que eu estou ficando zonzo. E o pleonasmo é a repetição das palavras da ideia contida nela para intensificar o significado. Por exemplo, a mim me parece que isso está errado. Parece-me que isso está errado seria, né, outra forma de falar também. O silipse, né, é a concordância com o que se entende e não com o que está implícito. Ela é classificada em silipse de gênero, de número de pessoa. E temos aqui vários exemplos, né? Vivemos na bonita e agitada São Paulo, isso é um silipse de gênero. Vivemos na bonita cidade agitada de São Paulo. A maioria dos clientes ficaram insatisfeitos com o produto. No caso aí, a gente tem um silipse de número, que a maioria dos clientes ficou insatisfeita com os produtos, né? Aí no outro exemplo aí nós temos todos terminamos os exercícios. Silipse de pessoa, nesse caso a concordância com nós em vez deles, né? Todos terminaram os exercícios, beleza? E a gente tem a anáfora, que é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. E o exemplo aí, se você vai sair, se você vai ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa. Eu estarei aqui sempre que você precisar, tá bom? E a gente tem as figuras de som, que no caso é a literação, que é a repetição de sons consonantais. O exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Também muito utilizado. A paronomasia, né, que é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Exemplo, cavaleiro, muito cavaleiro, conquistou a donzela. Cavaleiro, homem, né, que se tratava do homem, que andava o cavaleiro, que andava o cavalo. Cavaleiro é o homem gentil. Já a assonância é a repetição de sons vocálicos, né, exemplo, o que o vago é incógnito desejo, de ser eu mesmo, de ser meu, deu. A onomatopeia, né, que é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Aí a gente tem exemplo, não aguento o tic-tac desse relógio, né? Aí vocês têm bem uma tirinha muito bacana, né? E o resumo de figuras de linguagem, vou deixar aqui para você estar conferindo logo mais, certo? Essa tabela é muito interessante, que traz bastante diferente, né? Bastante diferença em cada figura de linguagem que são usados no dia a dia, tá bom? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aproveitem bastante esse resumão que a gente fez, o material que a gente viu agora segundo bimestre. Vocês possam estar fazendo uma excelente avaliação. Nos encontramos daqui a pouco na nossa live. Um beijo.